Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o senhor Francisco Rodrigues, Chico Rodrigues, de Roraima, também nosso querido Messias de Jesus de Roraima, senador Espiridião Amin de Santa Catarina, senador Sérgio Moro do Paraná, outras senadoras, irmãs aqui, irmãos que estão nos gabinetes e também os assessores e funcionários dessa casa, mas principalmente às brasileiras e aos brasileiros que nos acompanham nessa tarde, né, exatamente 15 horas, 3 horas em ponto, aqui do dia 10 de setembro. Eu quero dizer que sempre que dá, não é todo dia, mas sempre que dá eu procuro fazer uma caminhada cedo. Hoje eu consegui. E passando pela pessoa que limpava a rua, todo mundo ouvindo o voto do ministro Fux. Eu achei impressionante. Olha, o que o brasileiro, senador Messias, está acompanhando esse julgamento não é brincadeira. Eu acho que, através de um grande mal, né, que a gente sabe, quem acompanha um pouco a política, vê ali um circo armado, uma execução em praça pública e não um julgamento. Mas, através de um grande mal, sempre vem um bem maior. E não há mal que perdure para sempre. E olha como o brasileiro está começando a gostar, inclusive, do juridiquês, de entender sobre o direito, de acompanhar. Isso é um levante importante de cidadania para o Brasil. E olha que voto, hein? Um voto que desmoraliza os poderosos de plantão, aqueles que querem enfiar a goela abaixo seus posicionamentos políticos, muitas vezes eivado por vingança, por revanche, por sentimentos negativos, e o ministro Fux, de forma técnica, independente, mostrou que há sim uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel das arbitrariedades cometidas por alguns ministros da Suprema Corte desse país. É a luz da verdade e da justiça manifestada pelo voto sereno, firme, embasado no julgamento, se é que se pode chamar de julgamento, em curso no STF, envolvendo os réus de 8 de janeiro, um grupo deles. Eu quero iniciar esse pronunciamento com um pensamento lapidar, destacado pelo próprio ministro Fux. Hoje, pela manhã, deixado pelo jurista norte-americano William Douglas, abro aspas, a sociedade triunfa, não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Douglas foi ministro da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos entre 1939 e 1975. É muito considerado e admirado por sua integridade e senso de justiça, até hoje. Ao longo de sua vida, como magistrado, sempre defendeu como fundamentais o respeito a algumas garantias em qualquer processo. Em primeiro lugar, o direito inadiável da ampla defesa ao contraditório. Em seguida, a existência de tribunais competentes e principalmente imparciais. Depois, a igualdade no acesso a todas as provas, aos próprios advogados, às defesas, aos juízes, a todo mundo. Por fim, o respeito aos direitos constitucionais sem atalhos políticos ou politiqueiros. Em seu voto histórico, do triunfo do bom senso e da justiça com J maiúsculo, o ministro Fux afirmou que foi impossível a elaboração de um voto mais consistente por causa do verdadeiro tsunami de dados. Que foi um tsunami de dados que muitos advogados da defesa disseram pelos terabytes, que não conseguiram identificar, não conseguiram compilar
tudo jogado em cima de última hora. Foram incluídos no processo cerca de 70 terabytes de informações que, se fossem impresso, significariam milhões de páginas, senhor presidente. Numa análise feita por amostragem, já foi possível detectar que nessa quantidade massiva de documentos, haviam muitos deles completamente irrelevantes e também repetitivos. Só para confundir. Só esse fato já caracteriza um claro cerceamento de defesa. De forma corajosa, o ministro decidiu acolher a preliminar da defesa e pedindo a nulidade de todos os atos. Violação do direito basilar da ampla defesa e do contraditório no nosso ordenamento jurídico. Ele reconheceu, o ministro Fux, a total falta de competência da primeira turma do STF para julgar esse processo envolvendo um ex-presidente da República, assim como os outros réus, em primeira instância, e chegando ao STF ser analisado somente pelo Pleno, jamais por uma turma de apenas 5 ministros. Ou seja, a questão da prerrogativa do foro. Era para ter começado lá na primeira instância. Vai direto para o Supremo. E aí tem mais. Olha só o que é que foi hoje escancarado. Além de Fux, compõe a primeira turma, atenção, Flávio Dino. É suspeito, claro. Ele foi ministro de Lula, declarou publicamente que Bolsonaro para ele é o quê, senador Espírito Amin? Demônio. Isso é muito forte, ainda mais num país cristão como o nosso. Isso não é brincadeira se falar. Cristiano Zanin também deveria se declarar suspeito, porque ele foi advogado pessoal do Lula em sua condenação pela Lava Jato. Olha só a turma. E aí vem também o Alexandre de Moraes, que se diz vítima, e é o relator, e mais parece um inquisidor, mais parece um acusador do que um juiz. Vamos combinar. Olha, senhoras e senhores, sobre a ministra Carmen Lúcia, pesa o fato de já ter demonstrado, com todo respeito a quem pensa diferente, uma subordinação ao relator ministro Alexandre de Moraes. Não esqueçamos jamais que foi durante o julgamento da censura prévia ao documentário produzido pela plataforma Brasil Paralelo do filme Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. A ministra seguiu de forma envergonhada, mas foi fiel ao relator, mesmo reconhecendo que aquela era uma decisão absolutamente inconstitucional. É aquela velha história. Liberdade de expressão a gente deixa para depois das eleições. Vale para um lado, mas não vale para o outro. Processo capenga. É o que a gente está vendo nesse julgamento. E graças a Deus temos esse voto que é um divisor de águas, que mereciam a reflexão ali de todos. Ainda mais com os fatos novos, trazidos pelo assessor direto do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que está sendo caçado como mensageiro, mas a mensagem que ele trouxe, poderosa, gravíssima, sendo omitida, inclusive pela mídia brasileira. O tempo é o senhor da razão. Agora, para encerrar, senhor presidente, já com referência ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, é a suspeição que seria a mais inquestionável de todas, porque ele já se declarou publicamente como uma das vítimas do crime que ele chama, entre aspas, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas a sua suspeição vai muito mais além. Durante 2019, desde 2019, vem se acumulando denúncias de desvios com abuso de autoridades.
E agora, mais recentemente, com o vazamento do Twitter Files. E agora, mais recentemente, inclusive temos uma CPI do senador Espiridião Amin, que precisa ter número para correr, o Brasil clama por isso, que é a da Vaza Toga. Estamos falando de um ministro que foi sancionado, o primeiro brasileiro sancionado pela Lei Magnitsky, como violador contumaz de direitos humanos. Bastaria apenas a última das provas apresentadas por Eduardo Tagliaferro, que se chama de Vaza Toga 5. Todo dia nós estamos tendo aí cada coisa mais grave do que a outra, até áudios do próprio ministro. E nesse vazamento, senhor presidente, já me encaminhando para o encerramento, agradecendo a sua benevolência, dizendo que houve adulteração de documentos nas buscas e apreensões de empreendedores brasileiros, com data retroativa de relatórios, uma fraude processual, com perícia e tudo mais. Caminhando, para encerrar, quero repetir que brilhou uma luz no fim do túnel hoje. O voto digno do ministro Luiz Fux reacende a esperança de milhões de brasileiros para que esse bom exemplo seja seguido por outros magistrados e, principalmente, pelos parlamentares, aprovando urgentemente a anistia aos presos políticos. O único caminho capaz de restaurar a paz, a reconciliação do Brasil e a volta da democracia na nação brasileira. Eu encerro com esse pensamento nos deixado por São Tomás de Aquino há mais de 700 anos. Abro aspas. Dai-me, Senhor, capacidade para entender, reter e aprender. Inteligência para interpretar e falar. Acerto ao começar e progredir para poder concluir da melhor forma possível. Que Deus abençoe a nossa nação, que encha o Brasil de fé e de esperança em tempos melhores, e assim será. Muito obrigado, senhor presidente.